seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Além da Comida, o seu baú de insights sobre autodesenvolvimento, maturidade emocional, emagrecimento e compulsão alimentar. O tema de hoje foi escolhido a dedo por causa de uma chuva de perguntas que aconteceu recentemente lá no meu Instagram e eu percebi que muitas delas tinham algo em comum, mesmo vindo de pessoas diferentes, em situações completamente diferentes. Existia um ponto em comum em praticamente todas as perguntas. Por isso, o tema de hoje é maturidade emocional em relacionamentos. E aqui eu quero abrir o leque para qualquer tipo de relacionamento, de interação de convivência, família, parentes, relacionamento amoroso, amizades. O quanto pela falta de maturidade emocional você muitas vezes se doa demais ou sofre demais nos seus relacionamentos. Então a gente vai passar por alguns pilares no episódio de hoje para poder construir uma linha de raciocínio melhor, mas eu quero que, primeiro de tudo, você pense o que significa não ter maturidade emocional na sua vida. Em que tipo de situações você se coloca, que tipo de consequências tem uma pessoa que vive sem maturidade emocional. Pausa esse vídeo, pensa um pouquinho e depois continua. Talvez você possa ter pensado algo como: uma pessoa sem maturidade emocional é uma pessoa que não consegue colocar limites nas relações, não consegue falar não, é uma pessoa passiva, ou outro extremo, é agressiva demais, que explode e se arrepende. Ou você pode ter pensado em uma pessoa que se esquiva muito de situações difíceis, de conversas difíceis no relacionamento, que foge dos problemas, prefere não enxergar. Ou é aquele tipo de pessoa que justifica a própria falta de maturidade emocional. Por exemplo, a que explode e fala: mas eu xinguei mesmo, também o outro me provocou. Ou aquela pessoa que sempre que precisa se posicionar, precisa colocar a sua voz ali na situação, ela chora muito, se descontrola e chora com raiva, porque não queria estar chorando, mas também não consegue lidar com a pressão sem que isso aconteça. Tudo isso reflete a falta de maturidade emocional. Mas uma coisa que a gente vai alinhar agorinha mesmo: ter ou não maturidade emocional independe de ter ou não um transtorno mental, uma psicopatologia. Porque muitas pessoas podem pensar: mas é que eu tenho transtorno de ansiedade, né? É que eu tenho humor deprimido, eu tenho borderline. Independe. E para todos os casos é possível desenvolver maturidade emocional. E como é que uma pessoa desenvolve então essa maturidade emocional? Para quem acompanhou o último episódio aqui no canal, já está bem por dentro do tópico crenças centrais. Então já está conseguindo ter uma ideia de como uma pessoa pode ou não crescer sem esses tipos de habilidades emocionais. Mas para quem não viu ainda o último episódio, eu quero que você pense na sua infância, onde você era uma criança com um computador, um cérebro muito potente, né? Se a gente for comparar as espécies, o cérebro humano é o mais potente na escala evolutiva, mas ele não vem com um software. Tudo a gente tem que aprender. O que machuca, o que não machuca, o que pode, o que não pode, o que é perigoso, o que não é. Tudo a gente precisa da ajuda do outro para registrar e construir esse software. Desde coisas básicas de sobrevivência até coisas morais. O que é permitido ou não naquela família, quais os valores daquela família, da sociedade. A gente nasce não sabendo nada disso. E é a experiência nos primeiros anos de vida que vai fazer com que a gente faça esses registros. Então, depois de alguns anos, o nosso software está formado, cada um do seu jeito, cada um com a sua vivência, os seus exemplos e os seus valores familiares. Ou seja, dependendo da sua criação, você pode ter se tornado uma pessoa mais oprimida, ou mais expansiva, mais ansiosa, com muitos medos na vida, uma pessoa que se cobra muito ou que não está nem aí para nada. Está na sua história de vida somado com o seu temperamento inicial, que este independe da sua criação. É por isso que mesmo irmãos gêmeos que tiveram a mesma criação, eles ainda vão significar as coisas e ter reações diferentes, cada um do seu jeito. Vai ter aquele gêmeo
que talvez é mais emocional, mais sensível, e o outro não, o outro é mais racional, vieram do mesmo ambiente. Essa é uma das várias evidências da TCC que diz o seguinte: não são as situações que geram reações. Não são as situações, não são os ambientes, não são os outros. É como você lida com as situações que acontecem na sua vida e com o que os outros fazem a você. Não existe causa e efeito. Pessoas diferentes numa mesma situação reagem de formas diferentes, porque cada uma teve uma construção que permitiu ou não que ela lide com maturidade emocional. É claro que a gente precisa considerar que existe injustiça na vida, que existem privilégios muito claros na vida também, na sociedade, e que sim, para algumas pessoas, desenvolver maturidade emocional é muito mais difícil. Por exemplo, pessoas com alguma psicopatologia, pessoas que cresceram em ambientes extremamente sem recursos, pessoas que vieram de famílias desestruturadas, com muita briga, muita confusão, muita raiva. A gente não pode dizer que todo mundo está aqui partindo do mesmo ponto, mas a gente precisa dizer que a sua falta de maturidade emocional, ela tem fundamento na sua história de vida, no que você passou e passa até hoje e em toda experiência negativa que aconteceu com você. Então, o fato de você hoje, na fase adulta, explodir de raiva, fugir de oportunidades por insegurança, ser passiva demais ou agressiva demais, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade hoje, porque você está acessando recursos e dá para mudar. Então não é sua culpa, mas é sua responsabilidade porque dá para mudar e porque você atingiu o nível de consciência que faz enxergar que dá para mudar. Pode dar trabalho, mas dá para mudar. E o exemplo máximo que eu gosto de trazer é a história do Viktor Frankl, um psicólogo judeu que foi jogado em campo de concentração e perdeu tudo, a família, os bens, foi colocado em condições que nenhum ser humano deveria passar. E durante esse período que ele esteve lá, a maior luta dele foi para manter em si a consciência de que poderiam tirar tudo dele, menos a forma como ele escolheria lidar com a situação. E se a gente tenta trazer um pouco disso para a nossa vida, a gente percebe que não controlamos as injustiças, os comentários, as coisas que nos acontecem. A gente percebe que você pode não querer uma situação na sua vida. Você não concorda, não gosta, não queria que tivesse acontecido da forma como aconteceu, mas se é algo que você não pode mudar, só te resta como você lida com o que aconteceu. Isso é maturidade emocional. Porque pessoas que não aceitam situações quando a situação pede justamente essa habilidade de aceitação, ou seja, problemas não resolvíveis, coisas que já passaram, que realmente não tem algo a ser feito, porque se tivesse, então, a habilidade emocional mais ajustada seria resolução de problemas. Quando a situação pede a aceitação, que é outra habilidade emocional, e você não aceita, você age com revolta, você sofre muito mais do que o esperado. Se a gente pensa em casos extremos como o do Viktor Frankl, será que não teve sofrimento? Será que não teve momentos de desabar? Com toda certeza teve. Mas o que diferencia o nível de sofrimento que você vai ter na sua vida é a forma como você lida com as coisas. Senão você aumenta e perpetua o seu sofrimento. E quando você se depara, você percebe que passaram 2 anos, 5 anos, 20 anos daquela situação específica e ela ainda dói muito. Ainda é um assunto delicado para você. Será que não é momento de aprender a soltar? Aceitação não significa concordar, mas entender que dentro do que você controla, a única coisa que cabe é como você maneja o que aconteceu. Falamos aqui então de 2 grandes habilidades emocionais, principalmente a aceitação, que para acontecer precisa passar por muito treino. No começo você fica hipervigilante, você sabe, por exemplo, falando de outra habilidade, você sabe que tem o costume de explodir diante de comentários negativos. Você já sabe isso. Aí você precisa colocar muita atenção para não explodir, até que com o tempo, com o treino, isso começa a ser o seu novo software, o seu novo natural.
Você aprendeu uma outra forma de reagir, de lidar, ou seja, você desenvolveu mais um pouquinho a sua habilidade emocional. Tem um poema que eu trouxe aqui para vocês que ilustra muito esse processo de aprendizado. Ele está no livro tibetano do Viver e do Morrer e se chama Autobiografia em 5 capítulos. Para mim, ele ilustra completamente como será o seu aprendizado. É assim: 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempo para sair. 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim, caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. 5. Ando por outra rua. É lindo esse poema, né? Eu costumo mostrar ele para os meus pacientes quando eles chegam com queixas de relacionamento, de problemas com colegas de trabalho ou familiares que estão justamente folgando muito para cima deles. Ou será que esses colegas e que esses familiares não estão vendo muita abertura para isso, muita passividade, medo de se posicionar, medo do julgamento, uma necessidade de ser útil? Lembra, não são as pessoas, é como você reage e lida com as pessoas. O objetivo do treino de habilidades emocionais que fazemos em psicoterapia é fazer com que você ande por outra rua. E eu quero te fazer um convite. Dezembro é um dos meses em que a maioria das pessoas tem mais gatilhos por conta das festas e das reuniões de fim de ano. Então, é um mês em que eu abro algumas vagas individuais para conversar sobre tudo que falamos hoje e para orientar a respeito de maturidade emocional, de como é esse processo e tirar dúvidas de quem tem vontade de fazer psicoterapia, mas não sabe como funciona ou tem certa resistência ainda. Então, clicando no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, você pode se informar melhor sobre esse momento de bate-papo. Pensa que ele é como eu e você tomando um cafezinho juntos, online, para a gente conversar. Te vejo no bate-papo e te vejo no próximo vídeo.